pessoal, Aluno Executivo, o podcast da FGV EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, aqui na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. O curso de mestrado e doutorado profissional há mais de 20 anos formando grandes executivos e executivas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Isabela Dannemann, ela que é engenheira eletricista, fez o nosso mestrado, que é um mestrado puxado do lado quantitativo, trabalhava com a Natasha, que foi nossa aluna e também gravou um podcast, é VP da StatCraft. Hoje está com a André Almeida na CEMIG, fazendo um grande trabalho. CEMIG atingiu aí o valor recorde de valor de mercado, depois de ter uma gestão muito bem focada de criação de valor. Isabela, é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite. E Rafael foi meu orientador no mestrado, então um grande prazer aí te rever. Tá bom, Bel. Eu queria começar, o setor elétrico ele é bem complexo, né? Trazendo um pouquinho a ótica do lado da demanda, de quem consome energia elétrica e os desafios que tem para o lado da oferta. E você que trabalha na CEMIG, do lado da oferta, você pode aí elaborar um pouco em cima desse meu comentário. Pensando assim no consumidor de energia elétrica, o que o consumidor quer? Primeiro ele quer confiabilidade, quer apertar o botão e a luz acender. E o Brasil não faz um bom trabalho nisso hoje, assim, na minha visão. Você tem problemas de corte de energia elétrica, de vez em quando a gente vê alguma reclamação, o cara que tem um frigorífico, aí ficou sem energia, estragou a carne. Mesmo classe média alta, assim, em São Paulo, que é o motor do Brasil, você tem aqueles prédios com gerador a diesel. O cara chega num apartamento, custa uma fortuna, e ele fica com medo de chegar e não ter eletricidade para o elevador chegar no apartamento dele. Então, muitos condomínios em São Paulo têm um gerador a diesel. Então, a confiabilidade é super importante. Do lado da oferta tem que resolver esse problema. E, mais recentemente, lidar um pouco com a flexibilidade, né, Bel? Porque a gente deu estímulo para todo mundo ter placa solar em casa. E aí tem um dia de sol, tá? As residências estão gerando energia e devolvendo para o fio. Se está nublado, as residências estão puxando a energia do fio, então demanda uma certa flexibilidade do sistema. Hora está jogando energia para o fio, hora está puxando a energia do fio. Eu imagino que, além da confiabilidade, tem esse desafio de lidar com essa demanda super volátil. Como que a oferta está organizada para atender o consumidor? Deixa eu organizar aqui um pouquinho, que você trouxe muitos conceitos, né, Rafael? Então, assim, quando o consumidor ele quer apertar o botão e ter energia elétrica, né, isso está muito ligado à distribuição, né, à parte de redes, e você ter uma infraestrutura confiável para entregar essa energia para o consumidor, né? Então, esse é um ponto. A questão da confiabilidade, né, até se a gente olhar essas discussões com a concessão da Enel, né, que está acontecendo em São Paulo, elas estão muito ligadas ali também a eventos climáticos extremos, né? Então, tem tido uma discussão bastante profunda sobre isso, até na questão da Enel, né, com a questão das chuvas em São Paulo, né? Você tem vários indicadores nas distribuidoras que mostram ali, né, tanto a questão da resposta, né, da distribuidora para a duração de falhas, né, frequência de falhas, então você tem ali toda uma regulamentação em cima disso, né? Então essa é a parte ali da infraestrutura de rede. Quando a gente fala de flexibilidade, a gente tem dois mundos, né? A gente tem o mundo do mercado regulado, que é o mundo da distribuidora também, aí hoje o consumidor cativo, ele tem uma determinada flexibilidade que é alta, né? Então a gente tem algumas tarifas ali mínimas na distribuidora, mas você tem essa flexibilidade, às vezes um mês consumir um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Por exemplo, aqui no Brasil, verão, mais ar-condicionado, né? Então a gente tem essa flexibilidade e sazonalidade no consumo. No lado do mercado livre, né, quando a gente fala dos consumidores que não são cativos, que não são obrigados a comprar a energia da própria distribuidora, eles usam a distribuidora como rede, né, como um ponto para chegar a energia até o consumo deles, mas eles compram energia de outros agentes, né, que são os comercializadores, ou até dos próprios geradores. Essa flexibilidade ela é um pouco mais complexa, porque a gente está entrando aí no mundo de mercado livre, que ele está começando a aparecer agora muito mais competitivo, né, com a abertura de mercado, e aí você tem uma dificuldade ali dessa precificação da flexibilidade, né, pelo lado dos comercializadores, né, e geradores, e aí eles têm que fazer uma gestão eficiente do portfólio até
né, gerar ali, eu tô vendendo para um cliente que tem uma flexibilidade, que pede uma flexibilidade um pouco maior em determinados meses, eu tenho que achar um outro cliente que exerça mais ou menos ali para ter um efeito portfólio. Então é mais difícil conseguir essa flexibilidade no Mercado Livre, né? Hoje ela gira em torno ali de 30%, 50%, tem aumentado por conta dessa demanda, mas ela ainda é um pouco menor do que se a gente olha o mercado regulado hoje. Não sei se eu trouxe muitos assuntos, mas é porque foram muitos temas aqui que você trouxe. Vou tentar zipar um pouco lá da oferta, que a Bel trouxe. Do lado da oferta, você tem geração, né, quem gera energia, o elétron. Você tem a transmissão e a distribuição, que é basicamente você botar o elétron no fio e fazer chegar na casa ou na indústria, né? Então você tem vários segmentos. E ainda por cima tem o ambiente de contratação, né? Se eu estou na minha casa ou na minha empresa, eu tenho que pagar por aquela energia elétrica, eu tenho que contratar. Então eu posso contratar, você usou a palavra cativo, né? Que eu acho que é a palavra do setor, que é quando você está contratando direto da distribuidora, e o Brasil está caminhando para inovar e você poder contratar por fora da distribuidora, né? Alguém que gera energia e que entrega o elétron e usa a distribuidora só como fio. Achei bem interessante. Então tem os desafios aí do lado da oferta. Vamos quebrar esses desafios, vamos de um em um. Você trouxe o caso de São Paulo, chove pra caramba lá, venta, os fios param de transmitir e as pessoas ficam sem energia elétrica, seja em casa, seja na empresa. Isso é muito ruim, né? Por que não fazer o fio enterrado, né? Qual que é a dificuldade de enterrar o fio? Isso é uma dificuldade operacional? A cidade já está lá e você fica difícil enterrar? Ou é custo econômico, vai encarecer demais a conta na ponta? É o custo. Toda essa infraestrutura, né, de fio enterrado, é tudo sobre custo, vai para tarifa. A gente já tem uma tarifa hoje muito cara, né? Então, assim, você encarece muito a tarifa, as pessoas não pagam e aí vira um ciclo de inadimplência, enfim, você acaba gerando outros problemas. Então, realmente é em função do custo. É um problema econômico de renda. Exato. Né? O brasileiro não aguenta mais pagar boleto, né? Exato. É o diesel, a gasolina, é o imposto. A empresa olha do lado da oferta ali, vamos enterrar os fios todos, vai dobrar o boleto da conta de luz, aí dá uma segurada, fala, não vale a pena, porque no fim do dia, como qualquer negócio, né? Se você vai aprimorar, você tem que repassar essa conta para o consumidor final. Exatamente. Então, não tem a viabilidade econômica. Aí, indo um pouco para esse ambiente de comercialização, você vai poder, lá na frente, contratar, vamos dar um exemplo assim, aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio, pago uma conta da Light. Se eu entendi bem, eu vou poder optar por, ao invés de comprar energia da Light, comprar energia de uma outra empresa que está vendendo elétron na rede, é isso? Isso. A tarifa hoje, assim, de uma forma bem simples, ela tem como se fosse uma parcela para a infraestrutura de rede, né, da transmissão e da distribuição, e ela tem uma parcela de compra de energia. Então, no futuro, hoje a gente, né, junto, né, então a Light hoje ela é responsável pela compra de energia, a gente acaba pagando essas duas, né, vertentes ali para ela, digamos assim. E no futuro a gente vai ter só a parcela da estrutura, né, para a Light, e essa compra de energia fica com outro agente, né, um outro player de mercado, que a gente chama, que pode ser um gerador, mas usualmente é um comercializador que tem mais ali essa jogada de mercado. E aí quando a gente fala também, né, desse mercado livre, dessa competitividade, o mercado livre, você está falando de contratos futuros, né? Eu vou comprar energia para suprimento de 1 ano até 5 anos, né? Eu estou falando de preço de energia daqui para frente. Então, tem uma questão também de você confiar que aquele cara que você está comprando energia, ele vai durar todo esse tempo ali em pé, né? A gente tem visto aí alguns exemplos de comercializadoras que não estão aguentando, né? Às vezes operam muito alavancadas, né? E aí acaba quebrando, e o consumidor, se ele optar por migrar, ou aquele consumidor que já migrou para o Mercado Livre, né? E já tem esse, digamos, esse setup ali de conta de luz, ele acaba ficando um pouco na mão nesses casos, né? Tem muita gente migrando, Bel, porque você comentou bem, muita comercializadora aventureira entrou no mercado, vendeu energia, quebrou, e aí eu imagino quem comprou energia dessa comercializadora deve ter ficado chateado, né? Para quem vai migrar, tem aquela... Por mais que o serviço você possa ter as suas restrições, você tem ali uma distribuidora com muita regulação há muitos anos atendendo ali a cidade, né? No caso do Rio de Janeiro é a Light, no caso de Minas Gerais é a CEMIG, né? Então você tem a Energisa também em vários
estados. Então, assim, essas distribuidoras, mal ou bem, o cara está pagando ali, deve inspirar mais confiabilidade. Está tendo muita migração ou tem um receio por migrar? E a outra pergunta que eu vou te fazer é, quem está chegando consegue oferecer um preço mais barato do que essas distribuidoras tradicionais para estimular essa migração? Tem muita gente migrando, né? Nos últimos anos, assim, a migração do mercado foi bem alta. A gente falava aí há uns 5 anos atrás, assim, 15% de mercado livre. Hoje a gente já está ali com 35%, né, dos consumidores Brasil no mercado livre, né? A gente vai chegar aí muito mais. A gente tem aí uma lei que saiu no final do ano passado que faz um escalonamento desses clientes de baixa tensão e aí vai chegar na ponta, né, eu e você, para também conseguir comprar energia, né, que não seja da distribuidora, até 2028, então tem esse escalonamento aí previsto, vai crescer muito mais. Mas assim, deixa eu só separar um pouquinho, né, assim, a CEMIG, ela é uma distribuidora de energia. Deixa eu só entrar com uma pergunta antes de você ir na CEMIG. Desses 35% que você falou, o grosso disso são grandes empresas, assim como Vale, Petrobras, Votorantim, Gerdau, ou você tem médias e pequenas empresas já de forma significativa nessa fatia de comercializar direto por fora da distribuidora? Já tem médias e pequenas empresas. Assim, você tem shoppings, né? Você tem supermercados, você tem algumas fábricas um pouco menores, então já tem bastante cliente, assim. Já é um mercado que pegou, então. Já é um mercado que pegou. A gente tem enfrentado alguns desafios nos últimos anos, acho que o maior agora deles é essa questão da confiabilidade dessa crise de crédito que a gente tem vivido, muito por conta do mercado ter um preço muito volátil, né? Então o preço de energia, ele realmente muda muito, ele é muito suscetível ali a mudanças por conta de hidrologia, né? Agora com as renováveis entrando, a gente tem um modelo de precificação que ele é matemático, né? Então ele faz uma previsão de hidrologia lá na frente, ele toma uma decisão hoje, né? Considerando o que vai acontecer lá na frente, se eu reservo um pouco de água ou se eu gasto água agora. E aí ele tem parâmetros de risco que se você mexer um pouquinho, ele muda muito ali. Então é muito difícil operar no mercado, é um mercado complexo, né, de operar, então você tem uma crise de crédito muito grande no mercado hoje. Mas eu queria separar, aí depois acho que depois a gente pode cortar. Pode. Só porque... Mas talvez não corte. Não, só porque assim, a CEMIG, né, e a Light, outras empresas, elas são empresas que atuam em diferentes segmentos, né, como distribuidora, geradora, né, ela é distribuidora, geradora e comercializadora, mas são empresas separadas. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque tem uma regulamentação hoje que separa bem isso e traz... CNPJs separados. Isso. Não, e até em estruturas diferentes. Então, você tem um Chinese Wall ali forte entre, por exemplo, distribuição e comercialização, que um não entra no outro, porque a distribuição ela tem os clientes cativos e a comercialização quer roubar os clientes cativos da distribuição. Então, quem tem comercializadora de grupo, seria muito fácil eu acessar o cliente de um, porque aí eu roubo da distribuidora e mantenho o meu market share assim. Se eu for perder o cliente, é melhor que eu perca para alguém do meu grupo. Entendi. Mas existe e é muito forte, por isso que eu tô comentando, né, pra gente talvez não entrar nessa seara porque tem um Chinese Wall e é um negócio super sério da ANEEL, de você ter uma separação muito forte entre distribuidora e comercializadora. É por isso que eu tô falando... Tá. Não, tá ótimo. A distribuidora, ela já tem uma vantagem, né, porque ela tem o fio lá, ela entrega energia, já tem a base de clientes, herdou uma base de clientes grande. E aí você tem... Eu imagino que do lado do regulador ele quer estimular a competição. Entra mais gente para gerar energia e comercializar energia. Em longo prazo, existe um projeto assim da distribuidora não entregar mais e ficar só comercializadora? Ou ela vai continuar competindo? Porque você falou do Chinese Wall, a ideia é que continue, quem distribui e transmite pode continuar vendendo a longo prazo? Ou você vê assim, uma tendência regulatória, se quiser comentar sobre o que o governo, a EPE manifesta, ou até experiência em outros países, né? Antes da gente entrar aqui, você estava me contando um pouco de como funciona o mercado na Inglaterra, né? Que é um mercado mais maduro. Então, se você puder comentar um pouco sobre o longo prazo, se segue essa competição com Chinese Wall, ou tem uma tendência assim de distribuição, focar em transmissão, distribuição e comercializadora, geração, falar direto com o cliente.
Falando um pouquinho de como era no passado, né? A distribuidora, ela contrata energia de leilões regulados, então a energia dela é muito cara, né? São aqueles leilões que tinham energia suprimento de 20, 30 anos, né? Então, você corre inflação todo esse tempo, são contratos muito caros que estão acabando ali entre 2028 e 2029, né? Então, esses contratos acabando, ela vai contratar a energia existente agora a um preço mais competitivo, né? Então, a migração do Mercado Livre que aconteceu muito no passado por conta de preço, né? E ela era totalmente motivada por isso, porque é muito confortável para o cliente continuar na distribuidora. Ele já está ali, tem uma fatura única, né? Já conhece, por mais que tenha os problemas de rede que você comentou, de apertar, às vezes não tem energia, né? Por conta de infraestrutura, ele já conhece e é confortável. O mercado de energia não é um mercado que todo mundo conhece. Então, você está ali, tem energia, né? Enfim, você fica ali. Agora, por uma questão de custo, a tarifa muito mais barata no Mercado Livre, você acaba migrando. Com o fim desses contratos legados, né, que a gente chama que são esses contratos mais caros, você tem uma competitividade no sentido do preço, ele começa a se ajustar e ficar um pouco equalizado. Então, a tendência é que assim, o custo ele não seja mais um driver principal ali para essa mudança de mercado, né? E aí, o que acontece é que no futuro, a distribuidora ela vai continuar sendo o fio ali, né? Ela vai atuar como uma transmissora, digamos assim. Como ela está no ambiente regulado ainda, ela ainda é o que a gente chama de supridor de última instância. Então, no caso em que o cliente migre para o Mercado Livre, ele tem um problema de crédito, né, com o comercializador, ele pode voltar para a distribuidora, ela vai ter que aceitar esse cliente, né, que ou ele teve uma inadimplência com o comercializador, ou o comercializador quebrou e não conseguiu suprir ele, então ela vai ficar ali como supridor de última instância, como o nome diz. Então, eu acho que no futuro, o custo ele não vai ser um driver para essa migração, né? Você tem que cativar o cliente mais no sentido dele confiar em você, né? De você suprir ali aquela necessidade dele com as dúvidas, é um mercado muito complexo, você dá essa flexibilidade que ele quer, então, assim, às vezes até oferecer um produto novo para ele, ou, né, casar ali com algumas outras questões, né, que é um problema para ele, uma tarifa horária, às vezes ele consegue deslocar o consumo dele, e você dá ali por exemplo, se você consumir nessa determinada hora, eu te dou um desconto. Então, você tem alguns mecanismos para tentar cativar esse cliente, né? Mas eu acho que vai ter uma competição boa aí entre mercado regulado e livre, né? Porque a vantagem da competição é que você espera que, com o tempo, o preço caia, né? Você aumente a oferta e você consiga reduzir o preço. Tentando trazer de novo assim, para a simplicidade do consumidor, né? Porque muitas vezes o consumidor ele não entende muito a complexidade de mercado, mas ele entende muito bem quando bate no bolso dele, né? Basta ver o exemplo da guerra agora, né? O cara não entende muito o mercado de petróleo, refino, teve a guerra, o preço do diesel, da gasolina subiu, o consumidor grita, né? Então, no mercado de energia elétrica, aí tentando fazer já uma comparação, se você está lá em Londres, no seu apartamento, acabou a luz, o que você faz? Falhou a confiabilidade. Eu esqueci de falar sobre o mercado lá fora, né? O que né? você faz lá em Londres? Não, então, na Europa, né, em Londres e na Europa como um todo, você já tem você já tem um pouco mais desse equilíbrio, né? Você tem clientes que não migraram e estão na distribuidora, e você tem clientes que migraram e estão, assim, tem flexibilidade 100%, né? Eu tive até uma reunião esses dias com o pessoal da Octopus, que é a maior, acho que, comercializadora da Inglaterra, né? E eles comentaram que existe muito, né, assim, na visão Brasil, existe esse problema hoje que o consumidor, ele associa o problema de energia dele com a distribuidora. Tive um problema, eu vou ligar para a distribuidora para resolver um problema, só que você liga para a central e tem um problema enorme ali para atendimento, né? Acontece. Arruma um segundo problema. Arruma um segundo problema. Lá na Inglaterra, eles têm essa separação entre quem, de fato, faz o suprimento e quem trabalha com a infraestrutura da rede. Então, você tem tipo um 90, que é da polícia, né? Você liga e cai direto na distribuidora, numa central, é mais rápido, né, o atendimento, e eles conseguem separar essa visão do que é um problema com a infraestrutura e quem é que está
suprindo a energia. Então, existe essa separação. E aí, na Europa como um todo, em geral, né, a gente até falou de flexibilidade também funciona assim. Você tem consumidores, né, que estão ali contratam energia de outros comercializadores, né, outros agentes, e você tem essa separação total. Você tem uma infraestrutura de tecnologia lá também muito legal, que você consegue ver o seu consumo num aplicativo. Você tem tarifas horárias, então você consome mais na hora que tem uma tarifa menor, se você consegue, né? Então você tem muito mais o consumidor atuando no mercado como um cara passivo, né? Digamos assim, ele tem ali a rotina dele, ele consome energia, mas se você consegue ver e ter isso muito mais palpável até no dia a dia, né, no celular, você vai atuar muito mais. Então, eu vou consumir energia no momento que a energia está mais barata e aí eu consigo economizar 50, 100 reais na minha conta de luz, né? Então, tem alguns mecanismos que eles fazem de campanha lá fora, até também para trazer esse cliente, né? E aí você falou de dói no bolso, ele entende. Quando dói, ele vê ali justamente quanto ele consegue economizar nessa conta de luz, aí ele realmente atua. Então é legal ver o consumidor mais nesse protagonismo do mercado, né? Isso é interessante. Deixa eu ver se eu entendi mesmo. Você, para chegar a energia na sua casa, tem que ter o fio e o elétrico tem que estar chegando. Se você está lá na Inglaterra, você tem muita tecnologia embarcada, você tem um regulador muito bem preparado. Então, se falta luz na tua casa, você liga para um número, 190 da vida, e o cara já consegue rapidamente identificar se o teu fio está cortado ou se é elétron que não está chegando, encaminha a demanda para tentar resolver. Além disso, você tem no teu celular o preço que flutua numa frequência assim diária e você pode se programar para quanto que você vai consumir mais ou menos energia. Se fosse lá na sua terra, agora onde você está morando, em Minas Gerais, vai fazer uma fornada de pão de queijo, vai puxar muito elétron, aí você vai olhar lá, falar, vou fazer daqui a pouquinho, esperar a energia cair, o preço da energia cair, e aí você consegue calibrar esse consumo. Isso é muito interessante, porque o preço, Bel, ele ajuda a equilibrar a oferta e a demanda, né? Se o preço está muito lá em cima, ele é um sinal para você puxar menos energia, e aí em momentos de demanda muito elevada, que você sobrecarrega o sistema, você joga o preço lá em cima, a demanda reduz e você consegue voltar para um equilíbrio do sistema. Vice-versa. Se você está com pouca demanda, o preço vai lá para baixo, estimula as pessoas a demandarem, deve resolver um pouquinho, diminuir a questão da intermitência, né? E esse é mais ou menos como funciona um mercado de longo prazo, assim, que funciona bem. Você acha que a Inglaterra é um bom modelo? E o que eu falei aqui é um bom resumo numa linguagem bem simplificada? Não, foi um bom resumo, assim, não só na Inglaterra, mas nos outros mercados europeus também, até puxando um pouquinho para a Noruega, né, por conta da minha experiência na Statkraft, você comentou da Natasha também. Então, na Noruega também, assim, eles têm uma frota de carros elétricos, né, e trazendo um pouco para a realidade do futuro, né, que você puxou também. Eles têm uma frota de carros elétricos lá. Todo mundo usa carro elétrico, né? E eles carregam justamente no horário em que a tarifa é mais baixa. E aí, se dá esse sinal econômico, você ajuda não só o consumidor, né? Mas também quem está suprindo, você também consegue ajustar o seu portfólio, né? E puxando um pouquinho também para a gestão de risco, você dá um incentivo, né? Às vezes ali uma tarifa, um desconto na tarifa do consumidor. Você, às vezes, evita um prejuízo também do seu lado, porque você tem que equilibrar com aquele preço spot ali da energia, né? Não sei se eu estou entrando muito no detalhe, mas você acaba também fazendo uma gestão mais eficiente do portfólio, e aí quando você olha para mercados, né, mais maduros, como Noruega, Inglaterra, né, Alemanha, Europa em geral, você vê muito isso acontecendo, né? Eles já têm alguns incentivos, têm essa gestão eficiente de portfólio, tem uns players, né, que ficaram ali, que seguiram essa evolução do mercado, né, e amadureceram junto e se consolidaram, né, como por exemplo a Octopus, né, que eu comentei da Inglaterra. Então você vê essa eficiência deles mais, né, no sentido de trazer a experiência para o cliente e trazer também essa gestão de risco em conjunto, né? Porque aí você dá um incentivo e faz uma gestão de risco eficiente ali para o portfólio. Não, excelente, foram ótimos exemplos. Esse exemplo que você deu da Noruega do carro, eu achei sensacional, porque você tem um preço bem transparente, que flutua, e o povo pode carregar o carro, escolher a hora que vai ligar o carro na tomada, né? Então deixa para ligar o carro na tomada quando o preço está mais baixo, quando a demanda está mais baixa, ajuda a resolver um pouco o problema da intermitência. Antes de vir para cá, para o nosso podcast, eu estava olhando o valor de mercado da CEMIG, né? E acho assim, você e a Andrea também estão fazendo um trabalho fantástico lá na CEMIG, porque ela
estava valendo aí em torno de 43 bilhões, né? A gente está gravando esse podcast aqui no final de abril, ele vai demorar um pouquinho para ir ao ar, mas é valor recorde de mercado, né? E a CEMIG vem fazendo uma gestão focada, centralizada em Minas Gerais. Eu sei, pela tua dissertação de mestrado, a sua formação muito quantitativa, tenho certeza que você está dando uma grande contribuição na parte de gestão de risco e retorno da empresa. Eu me lembro lá na fundação, quando você estava elaborando a tua dissertação, você dizia que é importante ter um portfólio equilibrado, né? Então, meio-dia tem muito sol, de noite venta um pouco mais e não tem sol. Então, é inteligente você combinar no seu portfólio um pouco de geração solar com geração eólica. Conta um pouquinho para a gente como é que você está atuando lá na CEMIG, nessa gestão de portfólio, nessa gestão de risco, e deve ser bem difícil, eu imagino, do lado de quem está vendendo, comercializando energia, precificar o elétron que você está vendendo, né? Porque num mercado maduro, lá como Noruega, que você tem um preço de tela, as coisas meio que vão fluindo a mercado, né? O Brasil está um pouco longe disso, né, Bel? A gente tem que preparar ainda a regulação, ter mais transparência, ter o tal do aplicativo no celular. Eu não conheço ninguém aqui no Brasil que olhe no aplicativo o preço da energia elétrica e decida a melhor hora para ir ligar o carro na tomada, né? Então a gente está muito longe desse mundo mais eficiente, mais líquido. Como é que é essa questão da precificação e do balanceamento de portfólio lá na CEMIG? A CEMIG é uma empresa gigantesca, né? O portfólio é muito grande, assim, a carteira de clientes. Fiquei até impressionada como o cliente, né, Minas Gerais, o mineiro, ele é muito leal, né, às marcas de Minas Gerais. Então, assim, a CEMIG, ela realmente tem um portfólio muito bom, assim, uma carteira muito boa de clientes, né? O time também excelente da CEMIG, que a gente encontrou lá, e trabalha muito bem junto, né? Então, assim, quando eu cheguei, eu pude contribuir um pouco mais com essa parte de finanças, né? O mercado de energia, como eu comentei, é uma operação de mercados futuros, então a gente compra energia lá na frente e vende energia lá na frente, né? Então a gente tem que ter uma garantia que a gente vai conseguir entregar essa energia e que o cliente vai conseguir pagar. Então, de um lado, você tem toda essa gestão de portfólio do lado da oferta, né? Então, entender ali se você tem a geração, e aí no caso da CEMIG, ela tem geração própria, né? Tem até um mercado bem grande para a geração dela, então complementa com geração de terceiros, né? Geração de outras usinas. E aí você tem que balancear exatamente como você comentou, né? Aí eu tenho um portfólio de hidráulicas, eu compro energia solar e eólica, como é que eu tenho essa minha geração ao longo das horas, né, no dia? E aí o solar é um problema no sentido de que ele gera mais nos horários em que eu tenho menos demanda, então essa energia fica numa hora que ela tem um preço mais barato. E aí, essa é a tal da curva do pato? Essa é a curva do pato, né? E aí, falando também de experiências internacionais, né? A gente fala muito de curva do pato, que é aquela curva dos preços de energia, né? Então, você tem preços um pouco maiores ali no início do dia, ele cai, né? Que faz aquela barriguinha ali do pato, né? Por conta da demanda mais baixa e muita oferta de solar. E aí, no final do dia, ela cresce. Se, né, o pessoal pesquisar aí, dá para ver exatamente a imagem do pato ali na curva do pato. Preço, a curva do pato é o preço ao longo do dia. É o preço ao longo do dia. Quando o sol vai esquentando, meio-dia, vai caindo o preço, aí faz a barriguinha do pato. Faz a barriguinha e depois a cabeça ali do pato é o pico de demanda, né? Que aí quando o pessoal a gente chega em casa, liga o chegando em casa, exatamente. E aí você olha também experiências internacionais, né? Também você vê ali que a curva do pato, ela tá virando a curva do Canyon, né? Também dá para pesquisar aí, que é aquela curva que ao invés de fazer a barriguinha, ela já cai ali ou para um preço zero ou para um preço piso, né? No caso do Brasil, a gente tem um preço mínimo. Em outros países não tem um preço mínimo, então esse preço ele pode ficar até negativo, né? Dando um sinal oposto, né? Então para de gerar, porque você está pagando para gerar. Então essa curva do pato, ela até virou curva do Canyon. Acho que o grande desafio do Brasil foi que a gente cresceu em renováveis muito rápido, e essa curva, quando a gente olha lá de fora, né? A gente falou assim, poxa, mas não tinha uma perspectiva disso já acontecer. Lá fora aconteceu muito mais devagar, aqui foi muito rápido, então a gente não imaginava que fosse ter essa curva logo de cara, né? Ia demorar alguns anos para a gente chegar num patamar internacional. Vamos entrar nessa aí essa curva do Canyon. Aonde que tem isso? Se você olhar a Califórnia, né? Na Califórnia tem. Se eu entendi bem o que você falou, fica negativo o preço, porque se você começa a gerar muita energia, pode ser um pouco contraintuitivo, você tem muito elétron, a princípio é bom, né? Porque
você pode consumir o elétron. Mas se você não tem a demanda ali para consumir aquele elétron, deve sobrecarregar a tua infraestrutura Exato. de transmissão e distribuição, né? Então, se você está ali distribuindo, você quer, para de mandar elétron para cá, porque está sobrecarregando a minha rede e eu quero que você pare, então você faz um preço negativo para obrigar o cara a desconectar lá a placa solar, a geração de energia. Isso o Brasil não tem. O Brasil tem um preço mínimo, é sempre positivo. O Brasil tem um preço mínimo, é sempre positivo. Então, o que acontece é que o operador, né, do sistema, o ONS, ele chega para os geradores e pede para desligar, né, que é o curtailment que a gente tem, são os cortes de energia. Porque se você tem o preço piso, ele vai ficar gerando ali e está ganhando dinheiro, né? Mas como isso acaba sobrecarregando a infraestrutura, né, como você comentou, então o operador vai e pede. Pensando como economista, Bel, parece que é uma solução mais eficiente você jogar um preço negativo e deixa o mercado se resolver. O povo desliga lá, começa a gerar menos e cada um faz as suas decisões de forma descentralizada. Sempre que você centraliza poder, você pode ter problemas, né? Então, assim, tem sempre um preço positivo, todo mundo quer gerar, aí o planejador central tem que escolher, vou mandar fulano ou ciclano parar de gerar. Esse fulano ou esse ciclano que recebe um telefonema e para de gerar, ele deve ficar chateado, né? Porque o outro está gerando, ele para de gerar. 2 perguntas para você. A primeira, você acredita que no futuro a gente vai migrar para essa solução que, olhando assim como economista, me parece mais eficiente, de deixar o preço flutuar e eventualmente ficar negativo, para que o mercado se ajuste sem ter que ter um telefonema? E segunda pergunta, tem algum processo de captura, assim, de planejador, desliga o meu vizinho aí, não me desliga porque eu quero continuar ligado? Como é que é esse processo deve dar muita atenção nisso, né? Quem é desligado deve ficar chateado, né? Porque investiu um dinheiro para gerar energia e começa a ser desligado pelo planejador central. Então, são 2 perguntas aí, sua visão de futuro, se a gente vai migrar para esse preço negativo, e a sua visão de presente, se dá muita confusão, captura, essa questão é o curtailment, isso, não? Isso. O cara manda desligar, é o curtailment. Eu vou responder a segunda, então, primeiro, né, sobre essa questão de quem é que desliga, né, quem entra ali na fila. No passado não tinha uma regra, né, então cada operador ali, né, da geração, cada centro de operação, ele tem o seu telefone do ONS, né, o ONS liga o operador, e quem atende primeiro é cortado, né? Então, até uma empresa que eu trabalhei, a gente fala assim, gente, a gente tá sendo tão eficiente em atender o telefone, então a gente é sempre cortado, vamos tentar ser um pouquinho menos eficiente, né? Uma brincadeira, claro. Mas deixa o telefone tocar um pouco. Deixa o telefone tocar para outra pessoa ser cortada. Mas agora já tem uma regra de rateio, né? De rodízio ali. Então, ligou para um, ele vai pro final da fila, então isso equilibra um pouco mais, é mais justo, né? Não fica mais nessa questão ali da eficiência de quem atende, sorte, né? De quem atende mais rápido o telefone. Sobre a primeira pergunta, né? Sobre essa questão de autorregulação ali, né? Dessa questão de gerenciar esses preços negativos. Hoje no Brasil a gente tem um preço que ele é formado por um modelo matemático. Né? Então, é um pouco diferente lá de fora, e vou trazer um pouquinho lá de fora primeiro. Lá fora você tem um preço por oferta. Então, cada agente, ele define quanto que ele vai gerar e qual o preço que ele vai gerar. Então, você não tem ali você não tem uma necessidade de ter um preço mínimo e máximo, né? Você dá o seu bid ali e é um leilão que eles fazem diariamente, né? Então, o preço, ele tá ali, é dado, e por isso que ele chega até a patamares negativos, que você tem muita oferta e você dá esse sinal. Quando a gente traz essa realidade para o Brasil, como o preço é dado por um modelo matemático, para trazer assim ser um pouco mais justo, né? Você tem uma tarifa mínima, que é uma tarifa de operação e manutenção, né? Se remunera aquele agente pela energia que ele está gerando, e é o operador que dita, né? Então, você vai gerar, você não vai gerar. Então, por conta dessa centralização do despacho hoje que a gente tem, e por esse modelo de precificação, é que a gente tem essa dinâmica, né, de ter um preço mínimo e ter essa necessidade de ter esse preço mínimo. A gente está caminhando para esse preço por oferta, né? Então, estão tendo algumas discussões aí no âmbito do Ministério, CCE, né, ANEEL, que são instituições que atuam aí nessa estrutura e nessa regulamentação do setor, no sentido da gente já ir para um mecanismo de preço por oferta para precificação do mercado hoje. Mas, assim, ainda tem um
um caminho a ser percorrido, né? Eu te confesso assim, que como consumidor eu fico até um pouco assustado quando você fala o preço é definido pelo regulador e tem um modelo matemático por trás, tentando assim, se você conseguir responder de um jeito bem direto, assim, simplificado. Energia elétrica no Brasil é caro ou é barato na comparação com outros países? No mercado regulado, ela é cara, né? Hoje ainda, por conta desses contratos legados que eu comentei, que incorrem inflação há muitos anos, né? Que são contratos de 20, 30 anos incorrendo inflação, então são contratos caros, né? Deixa eu fazer uma inferência aqui, você me fala se está correto. Lá atrás, o cara vendeu energia a longo prazo e combinou, essa energia vai ser corrigida pela inflação. E aí você olha hoje, passou muito tempo, essa energia corrigida pela inflação está cara. Eu posso inferir aí que com inovação tecnológica, com expansão de oferta, né? Há muito tempo atrás não tinha quase essa geração solar, não tinha eólica. Com todos esses avanços que tiveram, apesar da demanda por energia ter crescido no Brasil, a oferta cresceu muito e a energia barateou. Então quem está preso nos contratos de longo prazo está ofertando uma energia um pouco mais cara. É mais ou menos isso? Isso, exatamente, né? Esses contratos lá no passado, eles conseguiram viabilizar todos esses ativos de geração, né? Então, eles que eram responsáveis por essa expansão do setor de energia lá atrás, então eram contratos mais caros, né? Você remunera todo esse investimento de geração, né, que a gente teve no passado, e eram contratos que você fazia de 20, 30 anos. Então, incorre inflação nesse tempo todo, acaba ficando muito caro. Esses contratos, como eu comentei, vão acabar ali entre 28 e 29, e você tem toda essa abertura de mercado com mais competição, então... Esses contratos longos são as hidrelétricas e térmicas. Isso, exatamente. Né? Tem algumas solares e eólicas, mas mais recentes, né? Assim, esses de 20, 30 anos são mais de fonte hidrelétrica e térmica mesmo. E aí, como a gente fala agora do mercado livre, né? Muito competitivo, hoje a gente tem um mercado livre que ele tá um pouco mais caro esse ano, né? Ele fica ali à mercê, né, da hidrologia, né? A gente tem uma matriz ainda muito hidrelétrica, né? E com as renováveis agora ele tem umas nuances ali, umas volatilidades que acontecem. Esse ano está um pouco mais caro, início do ano a gente teve um período seco aí, um período úmido que atrasou, então com a falta de chuva em janeiro e fevereiro, ele acabou ficando um pouco mais caro, né, o preço da energia no mercado livre. Se a gente olha para outros países, né, agora, por exemplo, com a realidade da guerra que a gente está vivendo aí, Estados Unidos e Irã, aí tem a Europa, por exemplo, ela fica muito ali à mercê do preço do gás, né? Tem a questão da guerra da Rússia também, que a gente ainda não resolveu. Então, o preço na Europa, ele fica muito mais caro hoje, né? Que, em relação ao Brasil. Mas ainda assim é um preço caro, né? Assim, se a gente olhar, ainda é um preço caro. Mas comparando com outros países, realmente, Europa, a gente tem um preço hoje mais barato. Uma outra dúvida que eu tenho, assim, tem uma questão de sustentabilidade de energia renovável, né? Se a gente olha para a matriz elétrica no Brasil, mais de 90% é renovável. Agora, isso é muito bom porque você cuida do planeta, né? Sustentabilidade a longo prazo, combate a efeitos climáticos indesejados. Mas, por outro lado, você fica muito dependente, tem que ter sol, tem que ventar, tem que chover para encher o reservatório. E a gente não vive assim, né? A gente aperta o botão que a energia esteja lá toda hora, a luz acender, carregar o carro elétrico. Se for uma siderúrgica, quer fazer o aço todo dia, a indústria de vidro não pode nem desligar o alto forno. Então a gente quer uma coisa chamada confiabilidade. A energia sempre chegando. E quando você tem essas energias intermitentes, né, que são as renováveis, dá um problema grande. Olhando para essa conjuntura, o gás hoje no Brasil, eu tenho a impressão que tem um valor muito grande, né? Ele não acaba trazendo mais confiabilidade para a nossa matriz elétrica? É uma discussão, a gente tem visto, né, nos últimos anos, aí dando um histórico, né? Assim, o mundo inteiro investindo em renováveis, né? A gente não foi diferente até por conta do Brasil ter a abundância que tem em fontes, né? Então, a gente teve um aumento muito grande da matriz, das fontes renováveis na matriz elétrica brasileira, e isso é bom por um lado, né? Porque aí você consegue ter uma energia um pouco mais barata no sentido, né? Placas solares com a tecnologia barateando, são usinas que você consegue construir muito mais rápido também, né? Então, você tem uma eficiência ali no tempo, mas
mas ao mesmo tempo você não consegue fazer o estoque dessa fonte, né? Então, deixa eu dar um histórico da matriz energética brasileira, né, de um tempo para cá. Então, não só o Brasil, mas o mundo inteiro investiu muito em renováveis, né? Então, solar, eólica, são usinas que são muito baratas, né, assim, com o custo da placa solar barateando. São usinas que são muito rápidas de serem construídas, então você tem uma agilidade, né, nesse aumento da geração, mas ao mesmo tempo você tem, como você comentou, essa intermitência, né, das fontes, né, e você vai gerar quando tem sol e vai gerar quando tem vento. Tem a discussão das baterias, né, que vão vir aí, talvez um leilão aí de baterias esse ano. O pessoal tem discutido isso, mas você fica com pouca flexibilidade para atender o pico, né? Então, o que acontece? O operador, ele vê ali qual é a demanda do sistema, ele tem a oferta de solar, a oferta de eólica, e aí para preencher esse gap ali entre o que falta para a demanda, ele vai tentar suprir com a hidrelétrica, né, que é custo da água é zero. Quando ele não tem esse estoque, né, esses reservatórios cheios, ou ele acha que lá na frente não vai ter chuva, ele prefere ser um pouco mais conservador, ele vai gerar térmica, né? Ele vai pedir para a térmica gerar. Então, quem na verdade, supra a energia da ponta, né, que é o problema que a gente tem hoje, é a térmica, né? Porque a gente não tem, no horário de ponta, a gente não tem solar suficiente, a eólica também não consegue dar conta, né? Às vezes não tem água suficiente, então quem está ali... E a hidrelétrica, ela consegue, mas às vezes você quer preservar. Exato. Por uma questão hidrológica. Isso, você tem hidrelétricas que têm reservatórios, né? Então você consegue ali gerir um pouco melhor a água, né? Diferente das fios d'água, que não tem reservatório, e elas conseguem suprir, mas às vezes é uma decisão de se eu gastar água agora, pode me custar muito mais caro lá na frente. Então, por isso que eu até comentei do modelo matemático, que ele faz essas previsões, né? Vai chover, não vai chover, eu gasto água agora, eu seguro um pouquinho mais, então você tem ali essa decisão do operador. Se ele decidir guardar um pouco mais de água, ele vai gastar térmica, que é mais cara, mas ela garante a confiabilidade ali na ponta, né? Então, acho que o gás entra muito nisso. Ficou visível essa questão no LRCAP, né? A gente teve um leilão de reserva de capacidade aí, saindo das letrinhas, né? Leilão de reserva de capacidade agora no final de março, e esse leilão ele veio exatamente para isso, né? Para você ter esse atendimento à ponta. Quanto que foi contratado? 20 GB? 19 GB foram contratados. Próximo de 20, o Brasil todo é o quê? 100, mais ou menos? Eu não sei essa informação. De potência. De potência. Eu acho que em torno, a gente pode ver depois. Tá. CEMIG, você sabe? Mais ou menos? É porque a CEMIG é... A distribuidora, não é? A parte de geração não é tão grande. A parte de geração não é muito grande. Entendi. E você está lá na CEMIG, mais na comercializadora. Eu fico mais focada na geração e comercialização, né? Que estão ligadas ali. Eu achei muito boa a sua explicação. Vou até me permitir aqui fazer um resumo para o público em geral. O que a Isabela acabou de explicar, que foi bem interessante. Vamos imaginar a curva do pato. Volta um pouquinho no podcast para entender o que é a curva do pato. Estamos na cabeça do pato. Cabeça do pato é o pico de demanda. O Brasil está mais ali à noite, as pessoas chegando em casa, ligando o ar-condicionado, aquele pico de demanda de energia elétrica. Já não tem sol, às vezes pode não estar ventando muito. Então, o que funciona assim como um supridor de energia para esse pico, né? Porque não pode ter apagão, não pode faltar luz. Então, o Operador Nacional do Sistema, os reguladores, colocam as hidrelétricas para funcionar e para jogar elétron na rede, para resolver esse problema de pico de demanda dentro do dia. O que ocorre é que se você está muito tempo sem chover e começa a baixar o nível do reservatório, existe uma preocupação de, poxa, lá na frente eu vou estar sem a energia hidrelétrica, ela é muito importante para o sistema. Então, dá uma segurada nessa energia, nesses elétrons que são gerados pela hidrelétrica para segurar a lâmina d'água e liga as térmicas. Então, liga para as térmicas, fala, vamos ligar as térmicas, aí é que o gás entra com um papel fundamental de dar confiabilidade para o sistema elétrico. Assim, resumir de um jeito um pouco mais superficial, mas é mais ou menos isso, Bel? Isso, mais ou menos isso. Então você tem, né, é um pouco complexo isso, né, porque a gente investe em renováveis, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa confiabilidade na ponta, né, então tem a questão da contratação, né, das usinas térmicas, também consegue resolver isso com bateria, então você tem que ali ver qual é a melhor viabilidade econômica, né, sem trazer muito custo, claro, para o consumidor, e ver o que seria o ótimo na contratação ali entre
essas soluções, né? Se a gente olha lá fora também na Europa, ele já tem contratado bastante, né? Baterias e outras térmicas. A questão da térmica fica um pouco complicado por conta do gás, né? Eles são muito dependentes do gás da Rússia, né? Enfim, ali do Oriente Médio, então acaba sendo muito impactado por guerra, né? Então tem uma questão geopolítica importante ali. O Brasil é menos, né? A gente está mais isolado disso. Acaba, claro, né? Os contratos ali são indexados, né? Mas sofre um pouco menos com isso, né? Só que a gente tem que ter o abastecimento ali na ponta, então... E a execução disso, para garantir o abastecimento na ponta, você tem a ANEEL, ONS, um monte de gente ali, um monte de regulador, uma fórmula matemática que foi bem calculada para tentar dar sinais de preço e um telefone para mandar ligar na hora que convém a térmica, né? Tipo isso. Mais ou menos isso, deve ser bem complexo. Você tem que confiar, tem que ter um bom matemático lá no regulador, né? Um Oswaldo de Souza muito bom de conta, que bote uma equação de pé, que consiga fazer isso muito bem. E aí eu vou te perguntar uma coisa, Bela, você que conhece bem do setor, que acompanha, está na CEMIG, está olhando dia a dia, para o segundo semestre, você acha assim, uma boa previsão? Você acha que a gente vai ter uma conta de luz mais cara, mais barata? Como é que está a previsão desse ano, assim, levando em conta o nível do reservatório agora? Eu estava lendo uma notícia que a gente está esperando o El Niño para esse ano, né? E aí talvez os reservatórios de cima, né, do norte e do nordeste, não tenha muita chuva, mas comparando assim com outros anos, qual que é a sua expectativa para conta de luz, né? Que é o que o povo quer saber. No segundo semestre, aí, você acha que a conta de luz tende a subir, tende a cair, com base na sua visão técnica, né? De nível hoje de reservatório, de perspectiva de chuva? Essa é uma pergunta aí que todo mundo quer saber, né? Você tem alguns fatores aí que podem ajudar a baixar o preço, né? Então, por exemplo, o LRCAP, né? Que é o leilão de reserva de capacidade que eu comentei, com algumas térmicas entrando aí na parte de oferta, né? Que são algumas térmicas que não são térmicas tão caras, né? Elas têm um custo variável ali um pouco mais baixo, relativamente um pouco mais baixo. Elas vão entrar esse ano? Já vão entrar esse ano, então já tinha um produto, né, previsto para entrada esse ano no segundo semestre de 2026, então elas são um fator ali que podem diminuir o preço, ao mesmo tempo que você tem a incerteza da guerra se perdurar e continuar aumentando os índices de combustível, né, que é o preço do gás. Que é o preço do gás, né, e aí isso pode acabar interferindo no custo dessas térmicas ali no curto prazo, né, digamos assim. Então, você tem um fator térmica que diminui, mas você tem a incerteza do preço do gás ali entrando, que pode aumentar, né? Se a gente olhar, por exemplo, de março a abril, esse custo dessas térmicas já aumentou em 26%. Então, agora, né, para o próximo mês, talvez aumente um pouco mais. Então, você tem ali um custo que ainda está um pouco incerto. O El Niño, que você comentou, tem uma previsão, uma probabilidade alta dele entrar agora no segundo semestre. O El Niño, ele favorece ali a região sul e sudeste, né? Então, com mais chuvas ali, maiores reservatórios, é onde a carga está, então também favorece ali o preço. Mas, ao mesmo tempo, o segundo semestre é o período seco que a gente chama, né? Que, assim, não tem mais aquela previsão de muita chuva acontecendo. Claro que tem o El Niño, mas é um período do ano em que você tem, normalmente, menos chuvas, né? Então... E ele esquenta também, né? A temperatura, aumenta a demanda por energia, né? Aumenta a demanda, mas mais ali o pessoal... O efeito líquido é a chuva no sul. O pessoal olha mais para o sul, né? Então, a questão do sul ali, essa chuva no sul é bem importante, é um fator ali que acaba mexendo bastante com o modelo. E aí, assim, isso seria mais para o preço da energia no mercado livre, acaba impactando ali também o mercado... Chuva lá em cima não balança muito o ponteiro, não? Tipo Belo Monte, acho que Giral também, né? Balança, mas a chuva lá em cima, ela acontece mais ali no período úmido, que é esse período que acabou de acabar agora, né? Que é de novembro, mais ou menos dezembro ali, até agora em abril. Então, o período de Belo Monte ali é março, né? Então, a gente teve um período úmido muito ruim ali, de janeiro, fevereiro, muito ruim. Março melhorou um pouco, mas não foi lá essas coisas, né? Então, a previsão aí para o resto do ano estaria mais pautada na questão do LRCAP e do El Niño vindo para ajudar o preço, né? E aí isso normalmente dá um sinal ali de bandeira, né? Para os consumidores do mercado regulado. Você tem bandeira verde, amarela e vermelha que sinalizam como é que está esse mercado, né? Então, tanto de preço quanto da hidrologia.
E aí você tem esses 2 fatores que definem a bandeira do mês, né? Hoje a gente está com uma bandeira verde, mas a gente não sabe se isso, né, vai piorar ali, esse sinal ali para os consumidores terem um pouco mais de ação. Até comentei do consumidor ser um pouco protagonista, o que a gente tem são as bandeiras, né? E aí consumir um pouquinho menos, porque esse sinal ali de consumo e de preço entra no reajuste anual das distribuidoras, né? Então a gente percebe isso no reajuste do ano que vem, quem fica ali pagando a distribuidora, né? Muito bom. Uma última pergunta para você, Isabela. Você está falando aqui no podcast, tem muita gente que pode estar te assistindo, às vezes alunos e alunas que estão cogitando fazer o curso. Conta um pouquinho da tua experiência, como foi o mestrado, se foi tranquilo de fazer, foi fácil? Imagino para você ter sido fácil. Você é engenheira eletricista, muito bem formada, boa de conta. Falar um pouquinho do curso e se isso te ajudou na tua carreira. Dá uma visão aí para quem está pensando em fazer um mestrado ou um doutorado profissional na FGV EPGE aqui na Praia de Botafogo. Não, para mim, assim, eu sempre trabalhei com gestão de risco, né? Eu sou engenheira eletricista, mas eu acho que quem trabalha com risco tem que ter uma formação em finanças. Eu acho que ajuda muito a questão de modelagem. Assim, todo risco, ele incorre em perdas financeiras e todo mundo no final quer saber o quanto que você vai perder, né? Então, você tem que ter uma formação forte em finanças. Eu fiz muito por conta, né, da minha ex-chefe, Natasha, né? Ela me recomendou o curso, né? Eu acho que foi muito importante para minha formação. Não é um curso fácil, né? Não foi fácil lidar com o trabalho e com o curso, não vou mentir, mas eu acho que se fosse fácil também não traria a formação que dá, né? Então, isso é importante mencionar, que se é fácil, não adianta muito, né? Então, assim, para mim foi fundamental essa parte de modelagem, toda essa parte de modelagem de risco, né, financeira, isso sem dúvida me ajudou muito. E acho que quem trabalha com isso, né, quem está nesse mundo das finanças, riscos, seja no setor de energia ou seja em outro setor, tem que ter uma formação de finanças, acho que faz parte e me ajudou muito nesse sentido. Queria agradecer a Natasha, que recomendou o curso para a Isabela, que hoje está na EVP da StartCraft. Agradecer a André Almeida da CEMIG também, que liberou a Isabela para participar desse podcast, e principalmente agradecer a Isabela pelo tempo, por estar aqui batendo esse papo comigo. Eu tive o privilégio de te orientar na dissertação de mestrado e assim aprendo muito contigo e desejo que você continue tendo todo esse sucesso que você e a Andrea estão tendo lá na CEMIG, né? Não é uma questão de opinião, basta você plotar o gráfico de valor de mercado da CEMIG lá, desde que elas estão lá trabalhando, a CEMIG só cresce, focada em Minas Gerais, né? A Isabela falou que o mineiro ele é muito fiel à marca, né? Muito fiel à CEMIG, e eu tenho certeza que parte desse sucesso é vocês levarem a energia elétrica tanto para o Galo quanto para a Raposa, né? Que lá o futebol, o pessoal tem as suas paixões, né? Obrigado, Isabela, por estar aqui e desejo sucesso para vocês aí nos desafios que a CEMIG tem pela frente. Obrigada, Rafael, eu que agradeço. Valeu.